apesar de hoje ser mais fácil, ser mais barato e ser mais rápido, não deixa de ser verdade que é preciso fazer muita coisa e vai ser sempre necessário um esforço muito grande. Não tem maneira nenhuma de dizer que não vai ser, não acredito nisto, carrega num botão, sair do outro lado um negócio espetacular, funcionar com imenso sucesso. Vai ser sempre uma tarefa árdua, mas pode ser feita, e pode ser feita nesses moldes, mesmo até em part-time, e nós vamos aprendendo até o dia em que temos evidências que colocamos no mercado, e nessa altura nossa vida começa a mudar, não é? Porque começamos a gerar dinheiro sem depender de outros. O problema na internet é que nós temos coisas a mais, não é? Temos muita informação. E nós temos feito um trabalho enorme na fábrica de startups em termos de escolher aquilo que é o mais relevante. Não é? Como disseste no início, nos preocupa muito transformar este caminho numa coisa mais simples, não é? São muitos os componentes, não deixa de ser verdade, são todos mas se nós olhamos para cada um deles individualmente, não está lá nada que seja rocket science, não é? Não há nada de muito sofisticado, não há nada que necessite de não sei quantos anos a estudar o assunto para conseguir fazer. Eu diria mesmo que tudo aquilo que hoje é necessário fazer para montar um negócio está ao alcance de todas as pessoas. Não é? Eles podem não saber, mas aprendem. Têm que saber qual é a sequência certa, têm que saber também quais são as peças críticas, não é? Algumas que são mais importantes que as outras. E, portanto, isso é o trabalho que nós temos feito nestes anos todos. Nós temos um programa, se chama Starting.pt, que fizemos até em horário pós-laboral, portanto, onde eu, através de Zoom, todas as semanas, estou 2 horas com as pessoas que estão a trabalhar no projeto, nos seus projetos, e o nosso propósito aqui é permitir também que as pessoas possam estar a trabalhar e depois desenvolvam o seu negócio em pós-laboral, mas que façam esse caminho também, que façam esse caminho com disciplina e com rigor, porque aqui a disciplina e o rigor também é muito importante. Quer dizer, nós falamos muito hoje em Lean Startup, não é? O que nós temos até agora a falar é Lean Startup, é o nome que se dá, ou chamo-lhe também Customer Development, o desenvolvimento do cliente, em vez de ser desenvolvimento do produto. Tudo focado no cliente, não é? Mas há muita startup aí que diz, sim, nós estamos a seguir esta abordagem de Lean Startup, mas na verdade é só a fingir que estão, não é? Porque é preciso ter muita coragem para fazê-lo, porque isso significa que eu tenho que ter abertura para descobrir que algumas das coisas que eu acredito muito não funcionam. Não funcionam. Que os meus clientes me vão dar, através dos resultados das experiências, feedback concreto, que afinal eu tenho que mudar a minha ideia do negócio. E isso é preciso coragem, porque nós quando vamos para um projeto, até por causa dos obstáculos todos, que há pouco referimos, vamos muito convencidos, não é? Sim, há muito orgulho. Muito orgulho, muito ego. E o ego é terrível. E nós temos que ir com a vontade de aprender, não é? Não é com a vontade de ensinar. E não é com a vontade de vender, é com a vontade de aprender. Vender vem mais à frente, mas no início é preciso aprender muito. E questionar também, e aceitar que as coisas que nós achávamos que iam funcionar, faças as experiências, afinal não funcionam. Não tem problema nenhum, mudam. Há imensas coisas que se podem fazer, há uma quantidade gigantesca de oportunidades à espera de qualquer pessoa. Agora, é preciso testar, é preciso ver se aquilo está certo. Ajuda, também é verdade, quem já anda nisto há muito tempo, pode ajudar muito, porque pode, no fundo, dizer o que é o importante e o que é acessório, não é? E focar a atenção naquilo que é o importante. E depois explicar também quais são as melhores técnicas, por exemplo, para fazer essas experiências. E, acima de tudo, o que eu acho nestes programas é a questão de nós mantermos um ritmo. Não é? Porque o empreendedor sozinho, quer iniciar esse trabalho, no início está cheio de entusiasmo, não é? Mas depois começa a fazer umas experiências correm, o resultado é diferente daquilo que estava à espera, não é? Começa a desmoralizar, começa a pensar, se calhar, afinal, esta ideia não é boa. Mas ainda está num princípio, ainda nem sequer pode concluir isso. Mas como está ali a sofrer, se não tiver alguém para empurrar, e se não tiver alguém também para partilhar e para, no fundo, aprender com essas outras pessoas, vai ser mais difícil. E, portanto, eu acredito muito que estes programas, os programas de aceleração que a fábrica faz e que outros também fazem, nós fazemos alguns físicos, outros são híbridos, outros são totalmente virtuais, são fundamentais, porque apesar de hoje ser mais fácil, ser mais barato e ser mais rápido, não deixa de ser verdade que é preciso fazer muita coisa e vai ser sempre necessário um esforço muito grande. Não tem maneira nenhuma de dizer que não vai ser, não acredito nisto, carrega num botão, sair do outro lado um negócio espetacular, funcionar com imenso sucesso. Vai ser sempre uma tarefa árdua, mas pode ser feita, e pode ser feita nesses moldes, mesmo até em part-time, e nós vamos aprendendo até o dia em que temos evidências que colocamos no mercado, e nessa altura nossa vida começa a mudar, não é? Porque começamos a gerar dinheiro sem depender de outros. Isso é muito importante. Eu nunca trabalhei para ninguém. É essa sensação de seres livre, autónomo? É.
A maior parte dos empreendedores que eu conheço, principalmente numa fase inicial da sua vida, trabalham mais até que se calhar do que trabalhariam se estivessem empregados. Mas fazem-no por gosto, não é? Pelo menos na maior parte dos dias. E eu sempre tive a liberdade de me vestir como bem me apetecia, de começar a trabalhar às horas. Eu começo muito cedo, hoje eram 5 horas da manhã, eu já estava a trabalhar. E gosto muito de trabalhar muito de manhã, depois tiro ali um intervalo para tomar um pequeno almoço, que eu gosto sempre também de tomar em família, e depois volto. Mas faço com gosto e faço sempre com muito entusiasmo. Eu acho que uma das coisas maravilhosas dos tempos que vivemos é nós temos tanta coisa para aprender, não é? Quando eu estudei nos Estados Unidos, estive lá quase 4 anos, 3 anos e meio, fiz o meu MBA. E quando voltei, já foi há muito tempo, isso nem se falava na Europa e em Portugal, em MBAs. Eu fui para lá em 1983, portanto, imaginem lá o tempo que isso já passou. Nessa altura estava a começar a microinformática, não é? Eu já aqui na Universidade de Lisboa tinha tido a oportunidade de trabalhar com Apple II, não é? E depois, quando fui para os Estados Unidos, foi quando surgiram os IBM PCs e depois a seguir o Macintosh. E a minha universidade até tinha uma parceria especial com a Apple e, portanto, eles conseguiam os Mac a um preço que era metade do preço de venda ao público. O Mac custava muito dinheiro. E eu trabalhei no intervalo entre o primeiro ano do MBA e o segundo numa empresa americana, num internship, num estágio, e o dinheiro que ganhei deu para comprar esse Mac. Bom, mas há 2 histórias engraçadas em relação a isso, mas eu já lá chegarei à história do Mac, que também depois tem continuidade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu estive lá, eu passava muito tempo na Wilson Library, que era a biblioteca lá da universidade, que era uma biblioteca fabulosa, uma coisa gigantesca, tinha lá imensas coisas. E isso fascinava-me. Depois voltei para Portugal, já não tinha esse acesso, não é? Quer dizer, hoje em dia qualquer um de nós vai à internet, está lá Harvard Business Review, está lá o MIT, está lá o Entrepreneur, está lá a Inc., está lá o Fast Company, está lá tudo, não é? A nossa, não é? Na ponta dos nossos dedos, como Steve Jobs costumava dizer. Mas naquela altura não era assim. E, portanto, quando eu voltei em 80, fins de 86, fiz a minha primeira empresa cá em Portugal em 87, eu todos os anos, 87, 88, 89, pelo menos até nos anos 90, todos os anos eu ia passar uma semana aos Estados Unidos, ia lá para a Wilson Library, ficava lá a semana inteira, e a única coisa que eu fazia era escolher os artigos que eu achava mais interessantes, muitos deles da HBR e de outros sítios, da Entrepreneur também, que era uma revista que também gostava muito, e dos livros que eu achava que eram mais interessantes para aquilo que estava a fazer, e depois ia lá para o Copy Center, nós tínhamos umas máquinas de fotocopiar enormes. Eles, como era uma universidade, pronto, eles tinham, nessa altura fazia-se muito isso, não é? Fotocopiava-se as coisas todas. E, aliás, nos Estados Unidos existe uma lei que nós podemos fotocopiar para efeitos de educação. E então eu fotocopiava aquela coisa toda e vinha com 2 malas cheias de fotocópias, literalmente. E dava para eu ler durante um ano, não é? Ao fim de um ano tinha que voltar lá. Foi muito engraçado. E hoje está tudo na ponta dos dedos, não é? É impressionante, não é? Incrível. Portanto, não venham cá com essa coisa, eu não sei fazer, porque só não sabe quem não quer, não só não sabe quem não quer. E outro dia vi uma coisa, não sei se vocês já experimentaram, não sei se vos interessa, mas eu sempre gostei muito de computadores. A Metz, a minha primeira empresa, era uma empresa de software, uma das empresas que eu tenho ainda hoje, a Fund Manager, é uma empresa de software. Para quem não está muito interessado nisso, pronto, se calhar não faz muito sentido. Mas mesmo assim até vos desafio a verem o que eu vou falar, porque é uma coisa extraordinária, não é? Que é um curso, isto é um exemplo só, é um curso sobre Computer Science, não é? Computer Science, aqui em Portugal chama-se Informática, não é? E é para quem não sabe nada, não é? Portanto, é um curso feito por um professor da Universidade de Harvard e está disponível na internet, gratuito, não é? 100% gratuito, chama-se CS50, não é? Computer Science 50. E é feito por um professor, ele até faz aquilo num teatro, não é? E arranjou um conjunto de equipamentos, que os americanos chamam de props, para explicar, por exemplo, o que é código binário, não é? Pronto, de facto, está na base de todos os computadores, não é? Tudo funciona em código binário. E o que é uma linguagem de programação, e quais são as estruturas de controle. Portanto, teria os alicerces da ciência dos computadores ou da informática. E ele explica aquilo de uma maneira que aquilo, na verdade, é quase como... É entertaining, é interessante, percebe?
é como se nós estivéssemos a assistir um espetáculo também. É uma coisa tão cativante, não é? E eu acho isso fabuloso, não é? Quando nós conseguimos ensinar coisas que são fundamentais, porque, digamos, o software está por todo lado, não é? Mark Andreessen, que disse que software is eating the world, não é? O software está a comer o mundo inteiro. E é verdade, não tudo que nós vemos aqui tem software hoje, não é? Tudo. E cada vez vai ter mais. E, portanto, é muito importante saber o que é que, pelo menos, são os alicerces da ciência dos computadores, da computer science. E esse curso ensina isso. E ensina isso de uma maneira que as pessoas ficam cativadas, não é? Olham para aquilo, começam a ver no princípio e depois pensam, mas agora não posso deixar de ver até ao fim. E isto funciona muito bem no smartphone, por sinal. E é muito bom, vale muito a pena. Experimentem CES, Computer Science 50, não é? CS 50, EDX, que é a plataforma de ensino à distância que Harvard também usa, e pronto. E depois digam se aquilo não é fascinante, não é fascinante. Mesmo para quem acha que Computer Science nunca lhe passou pela cabeça ter qualquer interesse, nem nenhuma vontade de aprender, fosse lá o que fosse. Mas vão lá e depois saem de lá a saber umas coisas engraçadas e a perceber melhor o mundo que vivemos. E a história do Mac? A história do Mac. A história do Mac é a história da minha primeira empresa. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer o meu MBA, tive essa oportunidade e comprei o Mac. Foi um dos primeiros Macs que foi vendido nos Estados Unidos. Havia poucas universidades na altura que tinham esse acordo com a Apple lá em Cupertino, não é? E eu lembro na altura, inclusive, que uma das coisas difíceis era arranjar as especificações do Mac e como é que nós conseguíamos desenvolver o software para o Mac. Na universidade, o Mac surgiu depois do IBM PC, não é? E quando surgiu o IBM PC, o PC da IBM, apareceu pela primeira vez o Microsoft, não é? E apareceu o BASIC, não é? Que era... O sistema operativo era o DOS, mas a linguagem de desenvolvimento era BASIC. E essa internship que eu fiz foi precisamente desenvolver um pacote de estatística em BASIC. Mas depois surgiu, de facto, o Mac. E eu consegui, com esse dinheiro, comprar o meu Mac. E depois, quando voltamos para Portugal, foi a única coisa que nós trouxemos isso e uns livros cheios de papelada. Papelada, que é que nunca diz livros e fotocópias, claro. Eu há pouco disse uma coisa que tenho que corrigir. Eu disse, eu nunca trabalhei para ninguém. Não é verdade. Eu, na verdade, quando terminei o meu MBA nos Estados Unidos, numa sexta-feira, na segunda-feira estava a trabalhar para uma coisa que chamava-se, na altura, Arthur Andersen, Management Information Consulting Division. Era a divisão dentro da Arthur Andersen de sistemas de informação. E, portanto, foi a única vez na minha vida onde fui empregado de uma empresa. Não foi essa. Inclusive, fui transferido dos Estados Unidos para Lisboa e fiz parte da primeira equipa muito pequenina que havia aqui, daquilo que hoje é uma coisa grande, como é a Accenture. Na altura, estava a dar os primeiros passos. E meteram-me aqui a fazer COBOL. Essa foi a parte que eu já não gostei tanto, confesso. Okay. Bom, mas saí do COBOL e fiz a minha empresa em agosto de 1987. E nessa altura precisávamos de dinheiro, porque hoje em dia nós todos, vocês querem ali uma empresa, criar uma empresa à empresa na hora, fazem literalmente numa hora, não é? E custa 360 euros. Exatamente. Ponto final. Bom, depois ainda tenho que arranjar um toque, ainda tenho depois que fazer a abertura para abrir atividade nas finanças. Tá bem, mas antes não era assim. Eu lembro perfeitamente, em 87 nós tínhamos, já nem me lembro qual era o montante, para abrir uma sociedade limitada, que depois tínhamos que depositar na Caixa Geral de Depósitos, não é? E o dinheiro tinha que lá estar no dia que se fazia a escritura. Eu tinha que levar um comprovativo da Caixa Geral de Depósitos que o dinheiro estava lá. E eu não tinha dinheiro. Não. E, portanto, na altura, 87, a Bolsa em Portugal estava num grande desenvolvimento e eu vendi o meu Mac e compramos, eu e a Marta, a minha mulher, compramos ações da Crisal. Não é? E as ações da Crisal, que a empresa depois já foi fundida, né? Passou a ser parte do universo da Vista Alegre, mas na altura era a Crisal. E a Crisal, as ações cresceram muito, num espaço relativamente curto. Portanto, fim de um mês e tal, eu vendi as minhas ações, já deu o dobro do dinheiro. E com esse dinheiro foi com que eu entrei para começar a minha primeira empresa, que foi num apartamento que eu tinha de solteiro e que era uma coisa muito pequenininha. E eu e a Marta vivíamos e trabalhávamos em lançar o projeto. E
depois fomos contratando umas pessoas e depois um dia a Marta saiu do quarto, que só tinha um quarto, uma cozinha e uma sala de estar, e a casa de banho, e ela saiu do quarto, era manhã cedo, e foi à sala e estava lá já os nossos colaboradores a trabalhar. E ela não achou aquilo muito interessante, então disse-me que nós temos que fazer uma de duas coisas, ou nós saímos ou eles saem. E saímos nós, e eles continuaram lá e a empresa continua lá a crescer. Mas foi pelo MAC, não é? Foi o MAC que me deu o dinheiro para eu poder começar o meu primeiro negócio. Porque naquela altura era muito difícil começar um negócio, de facto, não é? Porque os custos eram muito diferentes, não é? Compraram mais 2 ou 3 computadores era uma fortuna, não é? Era preciso um fax. Quem não tivesse fax não era levado a sério, e nós fomos comprar o nosso fax. Enfim, outra coisa, não havia telemóveis, como é óbvio, era no mundo do DOS. Não é? E nós arrancamos a desenvolver software para títulos do Tesouro, porque era o único ativo financeiro na altura que havia cá em Portugal, não é? Além de ações, mas as ações eram arriscadas e, portanto, nós trabalhamos mais na área dos títulos do Tesouro. Depois foram aparecendo outras coisas e nós acompanhamos muito a evolução do setor bancário em Portugal. Desenvolvemos muito software para bancos e para companhias de seguros, aqui, depois mais tarde na Suíça, na Polónia e noutros países. E isso foi muito interessante, foi realmente um percurso. E depois foi criando outras empresas, porque o que eu gosto mesmo é de criar empresas.